Mecânico foi demitido por ser velho. Mas apenas ele sabia consertar os caminhões. Benedito Silva limpava as mãos sujas de graxa no pano vermelho que carregava no bolso há mais de 20 anos, quando o novo gerente da transportadora anunciou sua demissão na frente de todos os funcionários. 42 anos de serviços prestados foram reduzidos a uma folha de papel e algumas palavras frias sobre modernização da empresa. Seu Benedito, precisamos de sangue novo aqui. Técnicos que entendam de computador de sistema eletrônico. O senhor é um bom homem, mas seus métodos já não servem mais, disse Rafael Cardoso, o gerente de apenas 32 anos que havia assumido o cargo 3 meses antes. O mecânico de 68 anos apenas balançou a cabeça, guardou suas ferramentas pessoais numa caixa de papelão amassada e saiu em silêncio. Seus colegas o observaram partir com expressões de incredulidade. Nenhum deles teve coragem de dizer uma palavra. Amanhã chegam os novos técnicos de São Paulo. Vocês vão ver como as coisas vão funcionar melhor, continuou Rafael, ignorando o clima pesado que se instalou no galpão da oficina. Benedito caminhou devagar até a parada de ônibus, carregando a caixa com suas chaves inglesas, alicates e multímetros antigos. O peso não estava nos objetos, mas no peito apertado de quem via uma vida inteira de trabalho sendo descartada como sucata velha. Naquela noite, sentado à mesa da cozinha de sua casa simples no bairro operário de Vila Industrial em Campinas, ele contou à esposa Marina o que havia acontecido. Ela parou de descascar batatas e o olhou com os olhos marejados. 42 anos, Benedito. Como eles podem fazer isso? Dizem que eu sou velho demais, que não entendo das coisas novas, respondeu ele, mexendo distraído no açúcar do café já frio. Marina se levantou e pousou a mão no ombro do marido. Depois de 45 anos de casamento, ela conhecia cada linha de preocupação que se desenhava no rosto dele. Você sabe mais sobre aqueles caminhões do que qualquer menino recém-formado. Eles vão descobrir isso logo. Não sei não, Marina. O mundo mudou. Agora é tudo computador, scanner, essas coisas que eu não entendo direito. No dia seguinte, os primeiros problemas começaram a aparecer na transportadora São Benedito, empresa que levava o nome do santo padroeiro e, por uma ironia do destino, também o nome do mecânico que acabara de demitir. 3 dos caminhões mais antigos da frota começaram a apresentar falhas misteriosas. Os motores ligavam normalmente, mas perdiam potência nas subidas, fazendo um barulho estranho que nenhum dos novos técnicos conseguia identificar. Deve ser problema no sistema de injeção eletrônica, disse Márcio, um dos técnicos recém-contratados, conectando um computador de diagnóstico ao caminhão. Aqui não mostra nada, respondeu seu colega Anderson, franzindo a testa enquanto observava a tela do equipamento. Rafael observava nervoso. Tinha prometido à diretoria que a modernização da oficina reduziria custos e aumentaria a eficiência. Ver 3 caminhões parados no primeiro dia após a mudança não era exatamente o que havia planejado. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Vamos trocar os bicos injetores, sugeriu Márcio após 2 horas tentando encontrar o defeito. Isso vai custar uma fortuna, murmurou Rafael, mas autorizou o gasto. Enquanto isso, Benedito tentava se acostumar com a nova rotina. Acordava no mesmo horário de sempre, mas em vez de vestir o macacão azul que usara por décadas, ficava em casa ajudando Marina nos afazeres domésticos. O silêncio pesava como um fardo. Por que você não liga para o seu Antônio? Ele sempre disse que você podia trabalhar na oficina dele quando quisesse, sugeriu Marina durante o almoço. Antônio tem quase 80 anos, Marina. A oficina dele é pequena, mal dá para sustentar ele mesmo. Não posso chegar lá pedindo emprego. Então procura outra coisa. Você tem experiência. Benedito suspirou. Sabia que ter 68 anos não era exatamente uma vantagem no mercado de trabalho, principalmente numa época em que todos queriam funcionários jovens, cheios de energia e dispostos a trabalhar por salários menores. Enquanto isso, na transportadora, a situação piorava. Mesmo depois de trocar os bicos injetores,
Os 3 caminhões continuavam com o mesmo problema. Pior ainda, outros 2 veículos começaram a apresentar sintomas similares. Isso não pode estar acontecendo, resmungou Rafael, vendo sua reputação desmoronar a cada dia que passava. Talvez devêssemos chamar o concessionário, sugeriu Márcio, já sem ideias. E gastar mais dinheiro ainda? Vocês não são técnicos especializados? Não foi isso que vocês disseram no currículo? A pressão estava subindo. 5 caminhões parados significavam um prejuízo direto para a empresa. Os clientes começavam a reclamar dos atrasos nas entregas e alguns já ameaçavam romper contratos. Foi quando Joana, a secretária mais antiga da empresa, resolveu dar um palpite. Ela trabalhava ali há 15 anos e havia visto Benedito resolver problemas que pareciam impossíveis. Desculpa, seu Rafael, mas talvez fosse bom conversar com o seu Benedito. Esses caminhões aí são de um modelo que ele conhece como ninguém. Joana, por favor, não vamos voltar ao passado. Temos técnicos qualificados aqui. Qualificados, mas que não estão conseguindo resolver o problema. Ela respondeu com coragem, que surpreendeu a si mesma. Rafael a olhou com irritação, mas no fundo sabia que ela tinha razão. O prejuízo já passava dos R$ 20.000 por dia, e a pressão da diretoria aumentava a cada hora. Naquela tarde, um dos motoristas veteranos, seu José, procurou Rafael no escritório. Era um homem respeitado na empresa, com mais de 20 anos de estrada. Seu Rafael, com todo respeito, mas esses caminhões aí têm uma modificação que só o seu Benedito sabe mexer. Que modificação? Uns 10 anos atrás a empresa comprou esses 5 caminhões usados de uma mineradora. Eles vieram com umas adaptações especiais por causa do tipo de carga que transportavam lá. O seu Benedito estudou tudo, fez uns ajustes e conseguiu fazer eles funcionarem perfeitamente aqui. Mas só ele entende como funciona. Rafael sentiu um peso no estômago. A informação batia com o fato de que justamente aqueles 5 caminhões específicos estavam com problemas. E por que ninguém me contou isso antes? Bom, o senhor não perguntou, e demitiu o seu Benedito tão rápido que nem deu tempo de ele passar as informações. Enquanto isso, Benedito recebia a visita inesperada de sua neta Carla, estudante de jornalismo de 22 anos. Ela chegou furiosa, com o celular na mão. Vô, você viu o que estão falando sobre você na internet? Que internet, menina? Você sabe que eu não entendo dessas coisas. Alguém postou no grupo da empresa dizendo que você foi demitido porque era incompetente, que os novos técnicos já resolveram em 2 dias problemas que você levava semanas para resolver. Benedito sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo antes de responder. Deixa para lá, Carla. Cada um sabe da sua verdade. Não, vô. Isso é injusto. Eu vou fazer um post contando a verdade sobre você. Não precisa, menina. Não quero confusão, mas Carla já estava digitando. Em menos de 1 hora, ela havia publicado um texto emocionante sobre o avô, contando sobre seus 42 anos de dedicação, as madrugadas que ele passou consertando caminhões para que as entregas não atrasassem, e como ele sempre foi respeitado por todos os colegas. O post viralizou rapidamente. Pessoas compartilharam histórias similares sobre parentes que haviam sido demitidos por idade, criando uma onda de indignação contra o preconceito etário no mercado de trabalho. Mas as redes sociais eram apenas o menor dos problemas de Rafael naquele momento. No 6º dia, após a demissão de Benedito, a situação se tornou crítica. Dos 12 caminhões da frota, 8 estavam parados com problemas diversos. O que havia começado com 5 veículos específicos se espalhara para outros. Como isso é possível? Gritou Rafael durante uma reunião de emergência. Os caminhões mais novos também estão apresentando defeitos, explicou Márcio, visivelmente nervoso. Parece que algumas peças estão falhando antes do tempo previsto. E vocês não sabem por quê? Estamos investigando, mas... Mas o quê? Anderson pigarreou antes de falar. Seu Rafael, conversando com os motoristas, descobrimos que o seu Benedito tinha um sistema próprio de manutenção preventiva. Ele trocava certas peças em intervalos diferentes do que recomenda o manual. Isso é irregular. Pode ser, mas funcionava. Os caminhões praticamente não quebravam na estrada. Rafael começou a entender a dimensão do problema.
Benedito não era apenas um mecânico, ele era o guardião de décadas de conhecimento prático sobre aquela frota específica. E agora, o que vocês sugerem? Talvez devêssemos conversar com ele, disse Anderson hesitante. De jeito nenhum. Isso seria admitir que cometi um erro. Mas Rafael sabia que estava encurralado. O prejuízo já passava dos R$100.000 e a diretoria havia marcado uma reunião para o dia seguinte, exigindo explicações. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Naquela noite, Benedito estava na varanda quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Seu Benedito? Aqui é o Carlos, motorista da empresa. O senhor se lembra de mim? Claro, Carlos. Como você está? Olha, seu Benedito, eu não deveria estar ligando, mas preciso contar uma coisa para o senhor. A situação aqui está feia. Quase todos os caminhões estão parados e eles não sabem o que fazer. Benedito ficou em silêncio por alguns segundos. E o que eu tenho a ver com isso, rapaz? Todo mundo aqui sabe que só o senhor entende desses caminhões de verdade. Os meninos novos são até esforçados, mas não têm a experiência do senhor. Carlos, eu fui demitido. Disseram que meus métodos são ultrapassados. Seu Benedito, com todo respeito. Mas ultrapassados são os métodos que não resolvem o problema. Depois de desligar, Benedito ficou pensativo. Não sentia raiva da empresa, apenas uma tristeza profunda por ver o trabalho de uma vida sendo destruído por orgulho e preconceito. Quem era? Perguntou Marina, que havia escutado parte da conversa. Um dos motoristas. Parece que as coisas não estão indo bem na empresa. E você vai ajudar? Não sei, Marina. Depois do jeito que me trataram. Benedito Silva, eu te conheço há 45 anos. Você nunca deixou um caminhão parado se pudesse fazer alguma coisa para resolver. Ela estava certa. Por mais magoado que estivesse, Benedito não conseguia ficar indiferente ao sofrimento dos colegas que ficaram. No dia seguinte, a reunião da diretoria foi um desastre para Rafael. O diretor-geral, Sr. Roberto Almeida, não poupou palavras ao criticar a gestão. Rafael, em uma semana você conseguiu parar 2/3 da nossa frota. Como explica isso? Senhor Roberto, tivemos alguns problemas técnicos inesperados, mas já estamos resolvendo. Resolvendo? Já se passaram 7 dias e a situação só piora. Nossos clientes estão cancelando contratos. A empresa está perdendo credibilidade no mercado. Eu garanto que vamos resolver tudo nos próximos dias. Com que técnicos? Porque pelos relatórios que recebi, os especialistas que você contratou não estão conseguindo identificar nem o que está causando os defeitos. Rafael suava frio. Sabia que estava com a corda no pescoço. Talvez devêssemos considerar contratar uma consultoria externa, sugeriu desesperado. Uma consultoria que vai custar R$50.000? Rafael, você demitiu um funcionário com 40 anos de experiência e agora quer que eu pague uma fortuna para resolver problemas que ele provavelmente resolveria em alguns dias? Foi então que Roberto soltou a bomba que Rafael temia ouvir. Eu quero uma solução até sexta-feira. Se não conseguir, vou ter que reconsiderar sua posição na empresa. Saindo da reunião, Rafael estava desesperado. Procurou Joana no setor administrativo. Joana, você tem o telefone do seu Benedito? Tenho sim. Por quê? Rafael engoliu o orgulho. Preciso conversar com ele. Quer que eu ligue para ele? Não. Eu mesmo vou até a casa dele. Rafael nunca havia estado no bairro onde Benedito morava. A casa simples, com jardim bem cuidado e uma oficina improvisada na garagem, contrastava com o apartamento de luxo onde ele vivia. Quando tocou a campainha, foi Marina quem atendeu. Boa tarde, senhora. Eu sou Rafael Cardoso, da transportadora. Gostaria de falar com seu marido. Marina o encarou com uma expressão que misturava surpresa e desconfiança. Benedito, tem alguém aqui para falar com você. Benedito apareceu limpando as mãos num pano. Estava consertando a geladeira da vizinha, um trabalho que não rendia dinheiro, mas o mantinha ocupado. Boa tarde, seu Benedito. Podemos conversar? Pode falar. Na verdade, preferia conversar em particular. Marina olhou para o marido, que apenas acenou com a cabeça. Vamos sentar na varanda,
disse Benedito. Os dois se acomodaram nas cadeiras de plástico branco. Rafael mexia nervoso nas mãos, sem saber como começar. Seu Benedito, eu vim aqui porque... Bem, porque estamos passando por algumas dificuldades técnicas na empresa. Que tipo de dificuldades? Os caminhões estão apresentando defeitos que nossos técnicos não conseguem resolver. Benedito permaneceu em silêncio, esperando o jovem gerente continuar. Eu sei que talvez você não queira ajudar depois do que aconteceu, mas... Mas o quê? Precisamos da sua experiência. Rafael esperava uma resposta imediata, mas Benedito ficou pensativo por alguns minutos. Quais caminhões estão com problema? Inicialmente foram 5, aqueles que vieram da mineradora, mas agora são 8. Entendo. E o que os técnicos fizeram até agora? Rafael explicou todas as tentativas de reparo, os computadores de diagnóstico que não detectavam problemas, as peças trocadas sem necessidade. Eles estão pensando como técnicos de concessionária, disse Benedito finalmente. Mas aqueles caminhões não são de concessionária. Eles têm modificações específicas. Que tipo de modificações? Quando chegaram da mineradora, eles vinham adaptados para carregar minério. Motor calibrado diferente, sistema de suspensão reforçado, transmissão modificada. Eu estudei tudo isso e fiz os ajustes para funcionar com carga geral. E você não documentou essas modificações? Benedito sorriu tristemente. Documentei sim. Está tudo anotado nos meus cadernos de trabalho. Que cadernos? Eu sempre mantive um registro detalhado de tudo que fazia em cada caminhão. Há mais de 20 anos que faço isso. Rafael sentiu uma pontada de esperança. E onde estão esses cadernos? Aqui comigo. Quando me demitiram, não me deixaram levar nada da empresa, mas meus cadernos pessoais eu trouxe. Seu Benedito, eu sei que cometi um erro. Sei que o tratei injustamente, mas estou pedindo sua ajuda. A empresa está em risco, e os empregos dos seus antigos colegas também. Benedito levantou e caminhou até a grade da varanda, observando a rua movimentada. Rafael, posso te chamar assim? Claro. Eu dediquei 42 anos da minha vida àquela empresa. Não era só um trabalho para mim, era minha segunda casa. Eu conhecia cada parafuso, cada barulho, cada vibração diferente daqueles caminhões. Eu entendo isso agora. Quando você me demitiu, não foi só meu emprego que perdeu. Foi o respeito que eu conquistei ao longo de décadas. Foi a dignidade de ser tratado como alguém que ainda tinha valor. Rafael baixou a cabeça, sentindo o peso das palavras. Mas eu não posso ficar aqui vendo meus amigos perderem o emprego por causa do meu orgulho ferido. Isso não seria justo com eles. Então você vai nos ajudar? Vou, mas com uma condição. Qual? Eu não volto como empregado. Vou como consultor, pelo tempo necessário para resolver os problemas e treinar os técnicos novos. Aceito qualquer condição. E quero que isso fique claro para todos. Não estou voltando porque preciso do emprego. Estou voltando porque me importo com aquelas pessoas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. No dia seguinte, Benedito chegou à transportadora, carregando uma caixa com seus cadernos de anotações. O clima na oficina era de expectativa. Os funcionários o receberam com sorrisos aliviados, como se um pai estivesse voltando para casa. Bom dia, pessoal, disse ele simplesmente, colocando a caixa sobre a bancada principal. Márcio e Anderson se aproximaram curiosos. Esperavam encontrar um homem rancoroso, mas Benedito os cumprimentou cordialmente. Vocês são os novos técnicos. É um prazer conhecer vocês. O prazer é nosso, seu Benedito, respondeu Márcio. Ouvimos falar muito do seu trabalho. Bom, vamos ver o que podemos fazer juntos. Benedito abriu o primeiro caderno. As páginas amareladas estavam repletas de desenhos técnicos feitos à mão, anotações detalhadas sobre cada modificação, datas de manutenções e observações sobre o comportamento de cada veículo. Vejam só, disse ele mostrando um diagrama. Este aqui
É o esquema da modificação que fiz no sistema de injeção do caminhão I-247. O pessoal da mineradora havia alterado a pressão do rail para aumentar a potência. Quando ele veio para cá, tive que recalibrar tudo para funcionar com carga normal. Anderson observava fascinated. Mas isso não aparece no scanner. Claro que não. O computador só lê os parâmetros padrão de fábrica. Mas o motor não é mais padrão de fábrica. Durante as próximas 3 horas, Benedito explicou cada modificação, cada adaptação, cada peculiaridade dos caminhões problemáticos. Sua memória era impressionante, lembrando detalhes de trabalhos feitos anos antes. Agora vamos para a prática, disse ele, caminhando até o primeiro caminhão. Com movimentos precisos, abriu o capô e apontou para uma válvula específica. Escutem o motor, disse, ligando o caminhão. O barulho irregular que intrigava os técnicos por dias se tornou claro quando Benedito explicou o que escutar. Estão ouvindo essa irregularidade? Não é falha no motor, é a válvula de recirculação dos gases que está desregulada. Na mineradora, eles desativaram esse sistema porque atrapalhava com a poeira do minério. Eu reativei, mas com uma calibragem especial. Em 20 minutos, o primeiro caminhão estava funcionando perfeitamente. Os técnicos observavam cada movimento, fazendo anotações. Como o senhor sabia que era exatamente isso? Perguntou Anderson. Experiência, rapaz. Depois de 40 anos escutando motores, você aprende a conversar com eles. Ao longo dos próximos 3 dias, Benedito resolveu todos os problemas. Mais do que isso, ensinou aos técnicos jovens os segredos que não estavam em manual algum. A tecnologia é importante, explicava ele enquanto trabalhavam juntos. Mas ela tem que ser aliada da experiência, não substituta. Márcio descobriu que suas faculdades não haviam ensinado metade do que aprendia observando Benedito trabalhar. Anderson percebeu que anos de computador não substituíam a capacidade de diagnóstico que vinha do conhecimento prático. Durante uma pausa para o café, seu José se aproximou de Benedito. Benedito, nunca duvidei de você. Quando soube que você tinha voltado, tive certeza de que tudo ia se resolver. Obrigado, José. Mas agora não sou só eu. Esses meninos são inteligentes. Só precisavam de alguém para mostrar o caminho. A transformação na oficina era visível. O que antes era um ambiente tenso, com técnicos frustrados e equipamentos parados, se tornara um local de aprendizado e colaboração. Rafael observava tudo de longe, sentindo uma mistura de alívio e vergonha. A cada problema resolvido, ficava mais claro o erro monumental que havia cometido. No final da semana, com todos os caminhões funcionando perfeitamente, ele se aproximou de Benedito. Seu Benedito, eu gostaria de oferecer seu emprego de volta, com um aumento de salário e uma promoção para supervisor técnico. Benedito parou o que estava fazendo e o encarou seriamente. Rafael, eu agradeço a proposta, mas não é assim que as coisas funcionam. Como assim? Você não pode demitir alguém de forma injusta e depois, quando precisa dessa pessoa, simplesmente oferecer o emprego de volta como se nada tivesse acontecido. Rafael sentiu o chão fugir dos pés. Mas eu reconheço meu erro. Estou tentando corrigi-lo. Reconhecer o erro é importante, mas não é suficiente. Você tem que garantir que isso não aconteça de novo. O que o senhor quer dizer? Quero dizer que, se eu voltar, tem que ser dentro de um sistema que valorize a experiência, não apenas a juventude. Tem que ter garantias de que outros funcionários mais velhos não vão passar pelo que eu passei. Benedito estava propondo algo maior do que sua própria reintegração. Estava falando de mudança cultural na empresa. Que tipo de garantias? Um programa de valorização dos funcionários seniores. Mentoria obrigatória entre experientes e novos contratados. E, principalmente, decisões de demissão baseadas em incompetência real, não em preconceito de idade. Rafael percebeu que Benedito não estava apenas negociando um emprego, estava tentando educar uma empresa inteira. Vou conversar com a diretoria. E tem mais uma coisa. O quê? Quero que os meninos aqui sejam efetivados. Márcio e Anderson são bons técnicos, só precisavam de orientação.
Demitir eles agora seria repetir o mesmo erro que você cometeu comigo. A generosidade de Benedito impressionou Rafael. Mesmo após ser tratado injustamente, ele se preocupava com o futuro dos colegas mais jovens. Naquela tarde, Rafael apresentou as propostas de Benedito para a diretoria. Roberto Almeida escutou tudo em silêncio. Esse homem tem razão, disse finalmente. Cometemos um erro grave e agora temos a chance de transformar isso em aprendizado. Então aceitamos as condições dele? Aceitamos todas. E mais, quero que ele seja promovido a coordenador técnico geral. Vai supervisionizar toda a manutenção da frota e ser responsável pelo treinamento de novos funcionários. Quando Rafael transmitiu a decisão da diretoria, Benedito ficou surpreso. Coordenador técnico geral? Isso nunca existiu na empresa. Agora existe. E é seu. Benedito olhou para Marina, que havia ido buscá-lo na empresa e assistira toda a conversa. O que você acha? Acho que você merece esse reconhecimento há muito tempo. No dia seguinte, Benedito assumiu oficialmente a nova posição. Sua primeira decisão foi criar um manual técnico da frota, documentando todas as modificações e peculiaridades de cada veículo. Não podemos depender só da minha memória, explicou aos técnicos. Se algo acontecer comigo, vocês têm que estar preparados. Márcio e Anderson se tornaram seus assistentes diretos, aprendendo não apenas técnicas de reparo, mas também a filosofia de trabalho que havia mantido Benedito respeitado por décadas. Lembrem-se sempre, dizia ele durante os treinamentos, o cliente não contrata só um serviço técnico, ele contrata confiança. E confiança se constrói com competência e honestidade. 3 meses depois, a transportadora São Benedito havia se tornado referência regional em manutenção de frota. Outras empresas começaram a procurar seus serviços técnicos, criando uma nova fonte de receita. A história de Benedito se espalhou pelas redes sociais, transformando-se em símbolo de resistência contra o preconceito etário. Carla, sua neta, foi convidada para palestras sobre valorização da experiência no mercado de trabalho. Mas para Benedito, a maior satisfação não estava na fama ou no reconhecimento público. Estava em ver Márcio e Anderson se desenvolvendo como técnicos competentes, estava em escutar o ronco perfeito dos motores que cuidava há décadas, estava em saber que seu conhecimento não se perderia com sua aposentadoria. Uma tarde, enquanto supervisionava a manutenção de um caminhão novo, Rafael se aproximou dele. Seu Benedito, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor não ficou com raiva de mim, depois de tudo o que aconteceu? Benedito parou de mexer na ferramenta e o encarou. Rafael, raiva é um sentimento que consome quem sente, não quem causou o problema. Eu prefiro usar minha energia para construir, não para destruir. Mas eu fui injusto com o senhor. Foi. Mas você reconheceu o erro e tentou corrigi-lo. Isso é mais do que muitas pessoas fazem. E agora, como está se sentindo? Benedito sorriu, observando Márcio explicar um procedimento técnico para um funcionário mais novo. Agora eu me sinto útil de novo. E principalmente me sinto esperançoso sobre o futuro. 6 meses depois da demissão que quase destruiu sua autoestima, Benedito havia se tornado não apenas um funcionário respeitado, mas um mentor para toda uma nova geração de técnicos. A empresa criou o programa Benedito Silva, de valorização dos funcionários seniores, que se tornou modelo para outras companhias da região. O preconceito etário não havia desaparecido completamente, mas pelo menos uma empresa havia aprendido que experiência e juventude podiam trabalhar juntas. Em uma manhã ensolarada, Benedito estava ajustando o motor de um caminhão quando Marina apareceu na oficina com um bolo de fubá ainda quente. Pensei que vocês gostariam de um lanche, disse ela sendo recebida com entusiasmo pelos técnicos que já a consideravam uma mãe adotiva. Dona Marina, a senhora faz o melhor bolo de fubá da cidade, disse Anderson, pegando uma fatia generosa. Ah, meu filho, isso é coisa pouca. O difícil é fazer o que vocês fazem aqui. Na verdade, Dona Marina, quem ensinou a gente a fazer foi o seu Benedito, respondeu Márcio. Benedito escutava a conversa enquanto terminava o ajuste no motor.
Aos 68 anos havia descoberto que ainda tinha muito a ensinar e, principalmente, ainda tinha muito a aprender. A vida havia lhe dado uma segunda chance e ele estava determinado a aproveitá-la da melhor forma possível. Não apenas para si mesmo, mas para todos aqueles que viriam depois dele. Naquela tarde, quando o último caminhão saiu da oficina funcionando perfeitamente, Benedito limpou as mãos no mesmo pano vermelho que carregava há mais de 20 anos. Algumas coisas nunca mudam. E algumas vezes, isso é exatamente o que o mundo precisa. Mas a história de Benedito ainda reservava mais surpresas. Em uma conversa casual com Roberto Almeida, ele descobriu algo que mudaria completamente sua perspectiva sobre toda a situação. Seu Benedito, preciso confessar uma coisa, disse o diretor-geral durante uma visita à oficina. O que foi, Sr. Roberto? A demissão do senhor não foi ideia minha. Na verdade, eu nem sabia que Rafael tinha tomado essa decisão até os problemas começarem. Benedito parou o que estava fazendo, intrigado. Como assim? Rafael agiu por conta própria. Disse que estava modernizando a empresa, cortando custos com funcionários mais velhos. Quando descobri, já era tarde demais. E por que o senhor não disse isso antes? Porque queria ver como as coisas se desenrolariam. Queria ver se Rafael aprenderia a lição sozinho ou se precisaria de intervenção. Benedito percebeu que havia mais camadas naquela história do que imaginara. E o que o senhor achou do resultado? Que Rafael ainda tem muito a aprender sobre gestão de pessoas, mas principalmente que eu deveria estar mais presente nas decisões da empresa. Essa revelação mudou a percepção de Benedito sobre toda a situação. Rafael não era apenas um jovem arrogante, mas também um funcionário que estava tentando impressionar seus superiores e cometeu erros graves no processo. Durante os meses seguintes, Benedito incluiu Rafael em seu programa informal de mentoria, não apenas sobre questões técnicas, mas sobre liderança e gestão de pessoas. Rafael, liderar não é só dar ordens, explicava durante uma conversa após o expediente. É entender que cada funcionário tem uma história, uma experiência, algo a contribuir. Mas como eu faço para equilibrar eficiência com sentimentalismo? Não é sentimentalismo, é inteligência. Um funcionário experiente pode evitar erros que custariam muito mais caro do que seu salário. Como no caso dos caminhões. Exatamente. Você gastou mais dinheiro tentando resolver os problemas do que eu recebia de salário em um ano. Rafael absorvia cada lição. Estava aprendendo que gestão eficiente não significava descarte de pessoas, mas otimização de talentos. Um dia, Márcio chegou à oficina preocupado. Seu Benedito, meu pai perdeu o emprego ontem. Ele tem 55 anos e trabalha como torneiro mecânico há mais de 20 anos. O que aconteceu? A empresa onde ele trabalhava foi vendida. Os novos donos demitirão todos os funcionários acima de 50 anos. Benedito sentiu uma pontada familiar no peito. A história se repetia em várias empresas da região. Como posso ajudar? O senhor conhece alguém que precise de um torneiro experiente? Conhece sim, nós. Como assim? Faz tempo que estou pensando em montar uma pequena oficina de usinagem aqui na empresa, para fazermos nossas próprias peças especiais, em vez de depender de fornecedores. E isso é viável? Já um torneiro experiente é muito viável. Na semana seguinte, o pai de Márcio estava trabalhando na transportadora, montando a nova oficina de usinagem. A ideia provou ser tão boa que outras empresas começaram a encomendar peças especiais. Seu Benedito, o senhor está criando empregos, observou Rafael. Não estou criando empregos, Rafael. Estou aproveitando talentos que estavam sendo desperdiçados. A oficina de usinagem se tornou tão rentável que Roberto Almeida decidiu expandir ainda mais o conceito. Em poucos meses, a transportadora havia se transformado em um centro técnico completo, oferecendo diversos serviços especializados. Benedito foi promovido novamente, desta vez para diretor técnico, cargo que ele aceitou com a condição de manter suas atividades práticas na oficina. Não quero ficar só atrás de uma mesa, explicou. Quero continuar com as mãos na massa. Mas o senhor não acha que merece descansar um pouco? Perguntou Marina. Descansar? Aos 68 anos, estou vivendo a melhor fase da minha carreira profissional.
Por que eu iria descansar agora? A verdade é que Benedito havia encontrado seu propósito. Não era apenas consertar caminhões, mas construir pontes entre gerações, mostrar que experiência e inovação podiam caminhar juntas. Em uma festa de fim de ano da empresa, ele foi homenageado como funcionário do ano. Durante seu discurso de agradecimento, deixou uma mensagem que ficaria gravada na memória de todos. Quando fui demitido, pensei que minha vida útil havia terminado. Descobri que, na verdade, ela estava apenas começando uma nova fase. A idade não é uma barreira, é uma ferramenta. Cada ano vivido é uma lição aprendida. Cada problema resolvido é um conhecimento acumulado. Não desperdice a sabedoria dos mais velhos, nem subestime o entusiasmo dos mais jovens. O futuro se constrói com a soma de todos os talentos. O aplauso foi caloroso e prolongado. Pessoas de todas as idades se emocionaram com suas palavras. Naquela noite, voltando para casa ao lado de Marina, Benedito refletiu sobre toda a jornada. "Sabe o que mais me impressiona em tudo isso?" disse ele. "O quê?" "Que no final, quem mais aprendeu fui eu. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, que experiência sem transmissão é conhecimento perdido e que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na idade, mas na capacidade de continuar crescendo." Marina sorriu, apertando a mão do marido. 45 anos de casamento e você ainda me surpreende. E você ainda tem muito que descobrir sobre este velho mecânico. 2 anos depois, a história de Benedito Silva havia se tornado lenda na região. A transportadora São Benedito era considerada a melhor empresa para se trabalhar na cidade, especialmente para funcionários mais experientes. O programa Benedito Silva foi adotado por dezenas de empresas, criando uma rede de valorização dos trabalhadores seniores que transformou o mercado de trabalho local. Márcio e Anderson se tornaram sócios minoritários da empresa, após Benedito sugerir que a melhor forma de manter talentos era dar-lhes participação nos resultados. Rafael amadureceu como gestor e foi promovido a diretor administrativo, sempre consultando Benedito antes de tomar decisões importantes sobre recursos humanos. E Carla, a neta jornalista, escreveu um livro sobre a história do avô, que se tornou best-seller nacional, inspirando políticas de combate ao preconceito etário em várias empresas do país. Mas para Benedito, a maior conquista continuava sendo a mais simples: escutar o ronco perfeito de um motor bem ajustado e saber que suas mãos ainda eram capazes de fazer a diferença. Em uma manhã qualquer, enquanto ensinava uma nova técnica de diagnóstico para um grupo de estagiários, um deles fez uma pergunta que o fez sorrir. "Seu Benedito, qual é o segredo para ser um bom mecânico?" "O segredo, meu filho, é entender que você nunca para de aprender. O dia que você achar que sabe tudo, é o dia que parou de ser bom no que faz." E como a gente sabe quando está fazendo um bom trabalho? Simples. Quando o cliente volta não porque o serviço deu problema, mas porque confia em você. E quando a gente sabe que é hora de parar? Benedito olhou para as próprias mãos, ainda firmes aos 70 anos, e sorriu. "Quando as mãos não obedecerem mais ao coração, e enquanto meu coração quiser consertar, minhas mãos vão encontrar um jeito. Fim da história." Agora conta para a gente. Você acredita que a experiência vale mais que a juventude? Já viveu alguma situação parecida com a do Benedito? Deixa aí nos comentários sua opinião sincera sobre essa história tocante. Se você gostou, não esquece do like e se inscreve no canal para mais histórias emocionantes que vão mexer com seu coração.